Salve, salve, morceguetes e morcegotes. Tudo bem com vocês? Tudo suave? Tudo na paz? Tô aqui só conferindo se o meu áudio está saindo para vocês perfeitamente. Salve, salve família, tamo aí para mais uma semana, né? Hoje estamos aqui na sala, vocês sabem que esse daqui não é o nosso fundo habitual, mas hoje estamos aqui. Queria dar esse salve, então, e vamos para mais uma livezinha de leitura e discussão, mais um dia onde a gente vai trocar ideias sobre esse livro do Kropotkin que a gente está lendo, né, A Conquista do Pão. Está sendo uma experiência bem interessante para quem está acompanhando, né, essa fita de entender um pouco melhor o Kropotkin, o que ele quer dizer quando ele fala sobre pão, que não é só sobre o comer, né, mas sobre o vestir, sobre o morar, sobre todas essas coisas que ele considera básicas, e agora, né, lendo tudo, é, para o momento, coisas que têm que estar preparadas já quando a gente fizer a revolução, que a revolução não se faz sem isso, ou vão ser grandes problemas que a gente vai ter caso ela aconteça, né? Eu acho bem interessante essa perspectiva dele, da onde, né, ele abre, por exemplo, agora na discussão que a gente vai ter hoje, a segunda parte, olhando um pouco para a questão do luxo, né? Justamente porque ele coloca, e não quer dizer que a gente não vá ter luxo, né? Mas quer dizer que ele vai deixar de ser prioridade, inclusive na forma de organização da sociedade, e que um dia a gente pode ter os nossos luxos, pode ter nossas diferenças nesse sentido, mas ela vai se desenvolver a partir de questões muito mais particulares, né, não movido por uma questão de o luxo colocar, né, de uma hierarquia ou coisa do tipo, ou do luxo ser geralmente colocado aí com artigos como carrões, casonas, joalherias, né, dessas coisas e tudo. Enfim, tentando tirar um pouco dessa situação. Está sendo uma leitura bem interessante. Mas, antes da gente começar, da gente entrar, eu queria lembrar vocês que o PDF do livro está disponibilizado no nosso Drive, que está aí na descrição, né? Vou até colocar aqui na tela rapidamente. Está aqui, ó, A Conquista do Pão. A gente está usando aí, então, esse livro para transmitir. Então, sim, a gente faz a transmissão aqui e sim, você pode acessar e ler por conta, não precisa ler aqui com a gente, tá? O Drive está sempre aberto, tem muita coisa lá, então fica à vontade também, caso vocês queiram ir atrás dessas coisas, tá de boa, tá ligado? Tá tudo lá. Usa mesmo, lê mesmo, discute mesmo, debate mesmo, leva as ideias pra frente mesmo, imprime mesmo. E lembrando que esse livro é da Biblioteca Terra Livre. Então você que é a versão física, mano, vai lá, entra no site da Biblioteca Terra Livre e compra o seu livro. Lá os livros são bem em conta, é bem suave de comprar, então fica à vontade. E é isso. Salve, salve Biblioteca Terra Livre, sempre presente. Recadinhos então antes da gente começar. Primeiro, vocês podem ver, voltamos para nossa plataformazinha. Estamos de volta aí. Eu gosto desse formato das coisas aqui. E então é isso. Pix, podcastmorcego.gmail.com e o apoio coletivo é apoia.se/cavernamorcego. Todo esse processo, todo esse projeto, todo esse trabalho, sejam as lives, sejam os vídeos, seja o podcast, enfim, várias coisas aí, só rolam por causa do apoio de vocês, inclusive o trabalho com certos livros e coisa do tipo, né? A gente depende de certa mobilidade, então quem quiser apoiar, tá aí, todo final de mês, toda virada de mês a gente solta algumas coisas específicas lá para a plataforma, pouquinha coisa, porque é isso, eu prefiro que as pessoas apoiem com poucos reais, né? Por exemplo, 50 centavos e tal, não sei o que, isso daí já ajuda a gente pra caramba, mas que todo mundo tenha acesso a tudo, então eu deixo prioritário para essa questão mais geral. Além disso, a gente tem cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, hashtag morcego na autonomia, que te dá 20% de desconto em todo e qualquer produto lá no site deles, tá? Então também fique à vontade. Além disso, a gente tem o podcast, Caverna do Morcego, sai episódio novo essa quarta. Temos nosso livro, Por uma Implosão da Sociologia, da editora Terra Sem Ambos, você pode comprar diretamente no site deles. Redes sociais, @morcego_marcos_ e @marcosmorcego.bsky.social lá no Blue Sky. E óbvio, chega lá e dá um pulo na Clio Operária, a nossa revista, vai estar tudo na descrição aí para vocês. E a Clio Operária é essa revistinha aí que a gente faz com tanto amor, inclusive soltei texto novo, discutindo um pouco sobre reforma agrária, falando um pouco sobre a questão do Pepe Mujica, que eu não tinha tanta afinidade pela figura pública, então alguns assuntos assim que me vieram à mente quando eu vi os vídeos dele, eu vi ele falar, fui atrás de algumas coisas e tudo. E mais algumas coisas como 13 de maio, abolição, enfim. A gente brisa um pouco, a gente viaja um pouco nesse texto. Como todo, né? Vocês sabem que eu gosto dessa coisa mais viajada, então qualquer coisa é só conferir lá. Mas agora sim, chega de enrolação, que eu já enrolei demais. Eu sempre falo muito, né, gente? Desculpa, meu jeitinho. Vamos lá, cadê a gente? Porque você trocou aqui. É aqui? Essa daqui? Não, essa daqui. Essa daqui? Essa daqui é uma boa, mas eu acho que a gente estava fazendo nessa forma aqui, né? Essa forma aqui pelo menos a que eu tive mais afinidade. Então vamos lá. A gente estava falando um pouco sobre artigos de luxo
E sobre o trabalho, né, no nível mais profundo disso, por quê? Qual que é a treta do Kropotkin que ele tá colocando pra gente, pelo menos nesse minuto? Meu lápis sumiu daqui. Eu estava lendo esses livros aqui, ele não está aqui. Tudo bem, vou pegar esse outro aqui. A gente estava falando um pouco sobre essa fita dos luxos e tudo, e o autor fala, né, da própria produção. Então ele fala daquele exemplo da galera que produz livro, que vai também fazer o papel de o processo de constituir o livro fisicamente, né? Também vão ter que cumprir esse papel. E aí ele continua então. Literatura, ciência e arte devem ser servidas por voluntários. Só com esta condição conseguirão libertar-se do sufocante jugo do Estado, do capital e da mediocridade burguesa. Acho interessante, então, essa questão do voluntariado nessa parte, mas vamos entender um pouco melhor o que ele está começando agora, né? Que meios tem o cientista hoje para fazer as pesquisas que lhe interessam? Solicitar o apoio do Estado, que não pode ser concedido a mais de 1% dos aspirantes e que ninguém obterá se não se comprometer ostensivamente a vencer os caminhos abertos e a caminhar nas velhas trilhas? Lembremos-nos como a Academia de Ciências da França repudiou Darwin, como a Academia de São Petersburgo rejeitou Mendeleev e a Royal Society of London, a Sociedade Real de Londres, recusou-se a publicar o artigo de Joule, no qual determina o equivalente mecânico do calor. O cientista Playfair foi quem publicizou essa última questão quando o Joule morreu, afirmando ser não científico. É por isso que todas as grandes pesquisas, todas as descobertas que revolucionam a ciência foram feitas fora de academias e das universidades, seja por pessoas ricas o suficiente para permanecerem independentes, como é o caso de Darwin e de Lieu, ou por homens que prejudicaram sua saúde por trabalharem constrangidos e frequentemente em miséria, por falta de laboratório, perdendo um tempo infinito e não podendo obter os instrumentos ou os livros necessários para continuar suas pesquisas, mas perseverando contra toda esperança e muitas vezes morrendo pelo seu esforço. Seu nome é Legião. E ainda que hoje a gente tenha, né, uma questão de maior acesso, maior nível de pesquisa, maior inclusive o nível de criticidade possível dentro disso, a gente sabe que os cortes no nível educacional, que o rompimento fácil, né, com projetos como Medicina Sem Fronteiras, ou com a questão dos médicos, né, cubanos aqui no Brasil, é, é você realmente fazer um bloqueio nisso. Eu acho interessante pontuar que a gente tem a China fazendo um processo muito inverso, né? Com o aumento do número de bolsas, aumento do número de pesquisa. É claro, a gente vai olhar, e é um pouco do que eu discuto no primeira posição da sociologia, né? De que, tipo, a gente sempre vai ter muita ciência sendo produzida fora dos espaços de universidade, dos espaços que são considerados ciência. Justamente porque é meio que é isso, é o que a gente faz, né? A gente inventa, a gente sonha, a gente pensa, a gente brisa, a gente cria, a gente tem necessidades, a gente tem obstáculos e a gente vai tentando desenrolar isso. É meio que o que a gente faz, ainda que não numa lógica ocidental da ciência, né? De tudo bem estruturado, bem denominado, bem conceitualizado e tal, não sei o quê. Enfim, e aí talvez isso, né? Fuja do sentido, inclusive, da própria ciência. Mas existem, dentro desse mundo acadêmico, desse pensamento de ciência, também certas questões produzidas bem interessantes, como é o caso da China, por exemplo. Né? Enfim, só para colocar a título de comparação e, inclusive, de debate, né? De tipo, tá, e aí? Para onde a gente vai com isso? Né? Enfim, pensamentos. Eu vou diminuir um tequinho aqui, tá, gente? Só porque. Isso, perfeito. Além disso, o sistema de ajuda estatal é tão ruim que a ciência sempre procurou se libertar dele. É precisamente por isso que a Europa e a América estão cobertas por milhares de sociedades eruditas, organizadas e mantidas por voluntários. Alguns tiveram um desenvolvimento tão formidável que todos os recursos das empresas subsidiadas e toda a riqueza dos banqueiros não seriam suficientes para comprar seus tesouros. Nenhuma instituição governamental é tão rica quanto a Sociedade Zoológica de Londres, que é mantida apenas por meio de contribuições voluntárias. E aí ele, inclusive, dá esse exemplo, né, de que, tipo, muito do que é feito não é feito através da comunidade científica, é feito através de coisas fora, como, por exemplo, é o caso de ONGs, que recebem doações, por exemplo, que recebem trabalho voluntário e por aí vai. Mas porque essa ciência, dessa forma, não está bem encaixada, tem alguma coisa errada. De acordo, é claro, com o próprio Kropotkin, né? Ela não compra os animais que, aos milhares, habitam seus jardins. Eles lhes são enviados por outras sociedades e por colecionadores de todo o mundo. Aí, ó, aí a galera já dá para fazer um outro debate nesse daqui também, né? Em um dia, um elefante, um presente da Sociedade Zoológica de Mumbai, no outro, um hipopótamo e um rinoceronte doados por naturalistas egípcios. E esses presentes magníficos são renovados diariamente, chegando constantemente dos quatro cantos do globo. Aves, répteis, coleções de insetos, e por aí vai.
Essas remessas geralmente incluem animais que ninguém compraria com todo o dinheiro do mundo. Um deles foi capturado com risco de vida por um viajante que se apegou a ele como uma criança e que o deu à sociedade porque ele tem certeza de vê-lo bem cuidado. A entrada paga pelos visitantes, que são inúmeros, é suficiente para manter este imenso zoológico. O que está faltando apenas no Jardim Zoológico de Londres e outras cidades do mesmo tipo é que ações não são feitas por meios de trabalho voluntário. É que os guardas e os funcionários desse enorme estabelecimento não são reconhecidos como membros da sociedade. É que alguns não têm outro motivo para o futuro do que podem escrever as iniciais acabalísticas em seus cartões, FZS, membros da sociedade zoológica. Em suma, o que falta é espírito de fraternidade e solidariedade. Eu acho que até aí é uma coisa que vai dialogar com o que poderia ser uma crítica, por exemplo, ecológica a respeito dos zoológicos, e principalmente dessa fita desse nível empresarial, né, desse nível institucional, aonde pensar em trabalhadores que façam parte disso, mas também a contribuição feita pelo próprio trabalho, a solidariedade no final também levaria para uma outra relação que talvez não seria o zoológico, né? São questões que a gente se coloca justamente para, tipo, ok, a gente pode olhar para uma situação e entender ela, ou a gente pode olhar para os problemas dela e também colocar outros problemas, né? Não falando que uma parte disso não seria importante, eu acho sempre bom ressaltar isso, mas uma dinâmica de por que, que a gente vai fazer isso? Para onde a gente quer ir com isso? O que, que a gente está olhando? Enfim, vocês sabem que eu tô sempre fazendo esse exercício de esticar um pouquinho a realidade, de tipo, tá, e aí? Às vezes até com coisas que eu mesmo olho, assim, né, quando eu tô, porque eu vou falando, eu vou pensando, eu vou olhando, eu falo, nossa, acho que eu tô exagerando um pouco. Mas às vezes isso daí também faz parte, né? Eu acho que é um pouco desse processo, inclusive de coisas que andam rondando os meus estudos. Enfim, eu acho que isso ajuda vocês a entenderem melhor, né? Que eu tô relendo o Territórios em Rebeldia, porque eu tô escrevendo episódio, achei meu lápis, perfeito, tava no livro que eu estava trabalhando. Mas eu tô lendo o Negro Soul, do Guerreiro Ramos, da Zahar, né? Esse daqui é da editora Elefante, Territórios em Rebeldia. Eu tô lendo Negro Soul, da Zahar. Hoje eu acabei um sobre teoria crítica da raça, meio badarosca. Eu fico batendo na mesa e eu vejo que eu tô tremendo, desculpa, tá, gente? E o A Era do Capital, Improdutivo, do Ladislau Dobor, né? Então, só para vocês situarem um pouco de coisas que eu tô lendo, que eu tô pensando que às vezes vão entrar e tal, então às vezes eu vou fazer uma citação, aí vocês sabem que, caso queiram entender de onde vem, geralmente dessas leituras que eu ando fazendo, né? É isso. Podemos dizer aos inventores em geral o que dissemos aos cientistas? Que não sabe à custa de quais sofrimentos foram feitas todas as grandes invenções? Noite sem dormir, privação de pão para a família, falta de ferramentas e matéria-prima para experimentos. Essa é a história de todos aqueles que doaram para a indústria, o que constitui o orgulho, o único orgulho justo de nossa civilização. Mas o que é, mas o que é preciso sair, o que é preciso para sair dessas condições, que todos estão de acordo em considerar ações? Experimentamos a patente e conhecemos os resultados. E essa é a grande questão, né? A gente puxa quando a gente pensa no Adam Curtis, no Mark Fisher, o nome fugiu da cabeça na hora, assim. Só pensei livro rosa, livro rosa, livro rosa, Mark Fisher, né? De justamente David Graeber. O que precisa pra gente olhar e falar, caralho, foda-se isso. O faminto inventor vende-a por alguns francos e aquele que apenas emprestou o capital reembolsa os lucros muitas vezes enormes da invenção. Além disso, a patente isola o inventor. Ele a força a manter sua pesquisa em segredo, que, com frequência, resulta apenas no fracasso tardio, enquanto a sugestão mais simples, feita por outro cérebro menos absorvido pela ideia fundamental, pode ter sido suficiente para fecundar a invenção e torná-la prática. Como qualquer autoridade, a patente apenas atrapalha o progresso da indústria. Eu acho que recentemente a gente teve um exemplo muito fundamental, né? Que foi a tentativa de patentear as vacinas na época tensa da Covid-19, né? Se vocês bem se lembram, uma das grandes questões de Cuba e da China foi justamente o não patenteamento das vacinas. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam fazendo aquele processo de vamos patentear tudo. Enfim, todo esse processo, né? Flagrante injustiça. Em tese, o pensamento não pode ser patenteado. A patente, como resultado prático, é um dos grandes obstáculos para o rápido desenvolvimento da invenção. E aí a gente pode entrar, inclusive, em falar em propriedade intelectual, né? Nesse grande debate, que é uma das fitas pelas quais, por exemplo, sempre gosto de ressaltar isso, né? Por uma implosão da sociologia, tá com a Terra 100 anos, tá ligado? É isso, mano. A fita é
o que eu coloco, o que eu penso aqui, muitas das minhas reflexões, elas não vêm só do meu pensamento, só não vêm da minha ideia, vêm de vários debates, várias conversas, vários espaços, várias contribuições. Embora, né, seja um projeto que atualmente, infelizmente, ainda, por enquanto, só tem eu. Mas eu tô conectado a outras coisas coletivas, né? Então, esse ensino-aprendizagem acontece o tempo todo. Então, todo tempo aqui, mano, tá vindo um acúmulo de coisas, né? E é o horário que eu coloco eles à prova aqui no quente, né? O que é necessário para fomentar o gênio da descoberta é primeiro o despertar do pensamento, a audácia da concepção que toda a nossa educação contribui para enfraquecer. É o conhecimento difundido com as duas mãos, que é 100 vezes maior que o número de pesquisadores. Enfim, é a consciência de que a humanidade dará um passo adiante, pois na maioria das vezes é o entusiasmo ou às vezes a ilusão do bem que inspirou todos os grandes benfeitores. Só a revolução social pode dar esse choque ao pensamento, essa audácia, esse conhecimento, essa convicção de trabalhar para todos. É, cara, isso é um bagulho muito louco, né? Que a gente sempre se pergunta quando começa a revolução e tal, não sei o quê. E eu andei refletindo muito sobre quando a gente trabalhou aqui, a gente trabalhou no podcast, né, com a Roseli Salete Caldarte, mas eu estou estudando um pouco mais a fita da pedagogia, né? E uma das grandes questões que ficou ali é que ela fala, né, do estalar da cerca, quando a gente corta seu momento onde começa um outro processo no momento da ocupação. E eu acredito que isso também aconteça é, com a gente, tá ligado? Em vários níveis, assim, de tipo, talvez, e esse processo de a gente está sentindo um pouco esse tecido social ruir, a gente está tentando se desmascarar, está tentando tirar esse véu na nossa frente, está tentando olhar com os olhos nítidos, né? É, seja esse momento de tem algo realmente, talvez se rompendo a nível do próprio sistema. E que talvez o motivo do que às vezes anos se passam em semanas seja justamente porque é esse momento que, assim, estalou o bagulho. E é o momento que a gente sente, né? É o momento que vem o mal-estar e vem a disposição de enfrentar esse mal-estar. Enfim, talvez, né? Eu não passei por isso ainda. Embora vários momentos, né? Em certas questões, assim, a gente olha e fala: caralho, parece que vai ser agora, sabe? A coisa extasia tanto a gente, mas, enfim, pensando e brisando, óbvio. É então que veremos grandes fábricas equipadas com motores e instrumentos de todos os tipos, imensos laboratórios industriais abertos a todos os pesquisadores. É aqui que eles virão trabalhar em seus sonhos, após cumprirem seus deveres para com a sociedade. Lá eles passarão suas 5 a 6 horas de lazer, lá que eles farão seus experimentos. Lá eles encontrarão outros camaradas, especialistas em outros ramos da indústria que também virão para estudar algum problema difícil. Eles serão capazes de se ajudar e esclarecer-se mutuamente, fazer brotar do choque de ideias de suas experiências a solução desejada. E aí é interessante, né, que ele coloca dentro do local de trabalho o pensar social, a imaginação sociológica, né? E novamente, isso não é um sonho. Solonoy Gorodok, de Petersburgo, já deu uma constatação, pelo menos parcial do ponto de vista técnico. Se uma fábrica admiravelmente equipada e aberta a todos pode se dispor de instrumentos e força motores gratuitamente, apenas a madeira e os metais são contabilizados a preço de custo. Mas os operários só chegam à noite, exaustos das 10 horas de trabalho na oficina, e escondem cuidadosamente suas invenções de todos os olhos, atrapalhados pela patente e pelo capitalismo. Maldição da sociedade atual. Pedra que se tropeça no caminho do progresso intelectual e moral. Caralho, ele ainda joga uma praguinha assim, né, em cima. Mas eu gostei dessa parte porque me lembrou. Não sei se vocês viram, é um poema, e eu não sei se ele foi feito enquanto obra de arte, tá? Ou se ele foi realmente um poema escrito nas paredes de uma fábrica, né? Mas é aquele poema de toda vez que eu volto da empresa, eu levo um pedaço da do que a gente constrói. Se eu não me engano, era um bagulho de pó, sabe? Enfim, eu só pensei no nome em vácuo. É... Enfim, esse bagulho, aspirador de pó. Aspirador de pó. É... Mas quando eu chego em casa e vou montar as peças, eu só consigo montar uma metralhadora. Enfim, é um pouco disso, né? De, tipo, é essa fita. Você tenta, mas existe essa questão de autoridade, de patente da própria indústria que acaba
sugando realmente a gente, né? E talvez a única resposta seja isso. E a arte? Os lamentos acerca da decadência da arte chegam de todos os lados. Na verdade, estamos muito longe dos grandes mestres do renascentismo. A técnica da arte recentemente faz um progresso imenso. Milhares de pessoas talentosas cultivam todos os ramos dela. Mas a arte parece fugir do mundo civilizado. A técnica avança, mas a inspiração frequenta, menos que nunca, as oficinas dos artistas. De onde viria, de fato? Uma grande ideia por si só pode inspirar a arte. Em nosso ideal, a arte é sinônimo de criação e deve levar seu olhar adiante, mas com algumas raríssimas exceções. O artista profissional permanece muito ignorante, muito burguês, para vislumbrar novos horizontes. Além disso, essa inspiração não pode provir dos livros, deve provir da vida e a sociedade atual não pode proporcioná-la. Os Rafael e os Murillo pintaram numa época em que a busca por um novo ideal ainda acomodava antigas tradições religiosas. Eles pintaram para decorar as grandes igrejas que representavam o trabalho piedoso de várias gerações. A basílica, com seu aspecto misterioso, a grandiosidade que a ligava à própria vida da cidade, poderia inspirar o pintor. Ele trabalhou para um monumento popular. Ele falou para uma multidão e recebeu inspiração em troca. E ele falava com ela no mesmo sentido que a nave, os pilares, os vitrais pintados, as estátuas e as portas ornamentadas falavam com ela. Hoje, a maior honra que o pintor aspira é ver sua tela emoldurada em medida dourada e pendurada em um museu. Uma espécie de tenda de antiguidades, como vemos no Prado, a ascensão de Murillo junto ao mendigo de Velázquez e aos cães de Filipe II. Pobre Velázquez e pobre Murillo, pobres estátuas gregas que viviam nas acrópolis de suas cidades e agora sufocam sob as cortinas vermelhas do Louvre. Quando o escultor grego esculpiu seu mármore, eu não tô falando muito porque ele tá falando de arte, eu tô aqui tentando entender, tá? Que né, é uma área que eu tô me aproximando mais recentemente desse sentido conceitual, né? Tratava de expressar o espírito e o coração da cidade. Todas as suas paixões, todas as suas tradições de glória deveriam voltar à vida na obra. Mas hoje a cidade, comunidade, deixou de existir. Não há mais comunhão de ideias. A cidade não é mais que um punhado ocasional de pessoas que não se conhecem, que não têm nenhum interesse geral, exceto de enriquecer às custas uns dos outros. A pátria não existe. Que pátria comum poderia ter o banqueiro internacional e o mendigo? Interessante nível de discussão. Só então, quando tal cidade, tal território, tal nação ou tal grupo de nações tenham retomado sua unidade na vida social, a arte pode inspirar-se na ideia comum de cidade ou de federação, ou de né, espaços confederalizados, comunas e por aí vai. Em seguida, o arquiteto projetará um monumento da cidade, que não será mais um templo, uma prisão ou uma fortaleza. Depois, o pintor, o escritor, o cinzelador, o decorador saberão onde colocar suas telas, estátuas e decorações, todos tomando emprestado seu poder de execução da mesma fonte vital e todos marchando juntos gloriosamente para o futuro. Até uma arte mais autônoma e mais compondo a própria cidade, né? Interessante. Mas até então, a arte só pode vegetar. As melhores telas dos pintores modernos ainda são aquelas que retratam a natureza, a aldeia, o vale, o mar com seus perigos, a montanha com seus esplendores. Mas, como poderá o pintor traduzir a poesia do trabalho no campo, se apenas a contemplou, a imaginou, se ele mesmo nunca a provou? Se ele apenas a conhece como um pássaro que passa, conhece os países sobre os quais voam em suas migrações? Se com todo o vigor de sua bela juventude não seguisse o arado de madrugada, se não experimentasse o prazer de cortar o mato com um grande golpe de foice ao lado de robustas colheitadeiras, competindo por energia com garotas cisonhas enchendo os ares com suas canções. O amor pela terra e pelo que nela cresce não pode ser adquirido estudando com um pincel ou com uma caneta. Só se adquire ao seu serviço. E sem amá-lo, como pintá-lo? É por isso que tudo que os melhores pintores conseguiram reproduzir nesse sentido ainda é tão imperfeito, muitas vezes falso, quase sempre sentimentalismo. A força não existe. É preciso ter visto o pôr do sol quando voltou do trabalho. É preciso ter sido camponês entre camponeses para guardar em seus olhos seus esplendores. É preciso ter estado no mar com os pescadores em todas as horas do dia e noite, ter pescado a si mesmo, lutado contra ondas, enfrentado a tempestade e sentido, depois do trabalho árduo, a alegria de levantar uma rede pesada ou a decepção de voltar vazia para entender a poesia da pesca. É preciso ter passado pela fábrica, conhecido o cansaço, os sofrimentos e também as alegrias do trabalho criativo, mental forjado na luz ofuscante do alto forno. É preciso ter sentido a máquina viva para saber que é força humana e traduzi-la em uma obra de arte. Por fim, devemos mergulhar na existência popular para usar retratá-la. É, enfim, eu acho que é uma coisa que também me toca muito dentro
de certas pessoas que eu tenho, né, que fazem parte do meu ciclo social, de um modo geral, é que essa existência popular ela está muito presente, né? E boa parte dessas pessoas, eh, ainda que trabalham em, né, lugares do que a gente consideraria de exatas e tal, não sei o quê, trazem alguma coisa, inclusive na composição de enfrentamento ou de análise de mundo, muito voltada realmente para uma questão mais artística. Eu acho isso daí bem interessante. Que é isso, para quem me acompanha sabe, eu sou muito mais dessa fita conceitual, desse trabalho, desse debate, tudo, mas várias e várias vezes, muito do que eu fiz foi conectado, né, e não só de militância, mas enquanto espaço de cultura, né, para quem acompanha aí, gosto muito, por exemplo, de espaço que tem funk, que tem rap e tals. Tô meio, né, dei um tempo aí por várias coisas para colocar a vida de dia, porque realmente, o capitalismo ele vai cercando a gente, né, de todas as formas, mas é isso, eh e lá eu conheci muita gente de luta, de vivências diferentes, de vidas diferentes, de rolês diferentes, de trampos diferentes, que eu olhei e falei: "Caralho, é isso". E é uma galera que é isso, né, tá mergulhada nessa existência popular, eu acho, essa é uma fita engraçada. Eu estava lendo quem? Eu estava lendo o Era do Capital Improdutivo e também o livro do Guerreiro Ramos, né. Os 2 eles trouxeram muito essa perspectiva de, e os pobres, a gente tem que mergulhar, embora a gente saiba que boa parte das pessoas, como por exemplo o Kropotkin, durante muito tempo ele viveu na merda, né? Então não é porque o sentido da frase tem esse sentido que parece paternalista que é realmente paternalismo, né? Só que às vezes é uma coisa que confunde, né? Uma coisa que às vezes fica meio estranho. Mas é isso, né? A gente está imerso nessa experiência popular. Eu acho isso daí bem interessante e uma característica muito foda para América Latina, que, né, dos movimentos que eu conheço, que a gente tem muito essa coisa, e talvez a gente faça diferente, né, a nossa revolução, nesse sentido também. As obras desses artistas do futuro que terão vivido a vida do povo, como os grandes artistas do passado, não serão destinadas à venda. Elas serão parte integrante de um todo vivo, que não poderá existir sem elas, assim como elas não poderão existir sem ele. É isso que iremos contemplar e cuja serena beleza produzirá um efeito benéfico sobre os corações e os espíritos. Para que a arte se desenvolva, ela deve estar relacionada à indústria por 1000 gradações intermediárias, de modo que, por assim dizer, se confundam quão bem e tão frequentemente foi demonstrado por Ruskin e pelo grande poeta socialista Morris. Tudo que rodeia o homem na sua casa, na rua, no interior e exterior de monumentos públicos deve ser de pura forma artística. Mas isso só pode ser alcançado em uma sociedade onde todos desfrutam de tranquilidade e lazer. Então, veremos o surgimento de associações de arte onde todos podem demonstrar suas habilidades, pois a arte não pode prescindir de uma infinidade de trabalho adicional puramente manual e técnico. Essas associações artísticas se encarregarão de embelezar as casas de seus membros, como fizeram esses gentis voluntários e os jovens pintores de Edimburgo, decorando as paredes e tetos do grande hospital para os pobres da cidade. Um pintor ou escultor que produziu uma obra de sentimento pessoal, muito privada, irá oferecê-la à mulher que ama ou ao amigo, feita com amor. Será sua obra inferior às que hoje satisfazem as glórias dos burgueses e dos banqueiros, porque não custam muito dinheiro? Será o mesmo para todos os prazeres que se busca fora do necessário. Quem quiser um piano de cauda fará parte da Associação de Fabricantes dos Instrumentos Musicais. E dando a ele parte de suas horas de lazer, ele logo terá o piano de seus sonhos. Se for apaixonado por estudos astronômicos, entrará na nossa Associação de Astrônomos, com seus filósofos, observadores, calculadores, artistas em instrumentos astronômicos, cientistas e amadores. E terá o telescópio que deseja para fornecer uma parcela de trabalho à obra comum, porque um observatório astronômico requer um grande trabalho de pedreiro, carpinteiro, fundidor, mecânico, sendo o artista que dá o toque final ao instrumento de precisão. Em suma, as 5 ou 7 horas diárias que cada um terá após ter dedicado algumas horas à produção do necessário seriam amplamente suficientes para satisfazer todas as necessidades de luxo, infinitamente variadas. Reparem então que o foco dele é justamente que o luxo vai deixar de ser a obra do Da Vinci, porque a gente vai estar produzindo o nosso luxo no dia a dia. E um luxo de uma perspectiva, inclusive, bem individual, né? Milhares de associações cuidariam disso. O que agora é privilégio de uma pequena minoria seria, portanto, acessível a todos. O luxo, deixando de ser a ostentação tola e espalhafatosa da burguesia, se tornaria uma satisfação artística. Todos ficariam mais felizes. Um trabalho coletivo, realizado com alegria de coração para atingir o objetivo desejado. Livro, obra de arte ou item de luxo. Todos encontrarão o estímulo, o relaxamento necessário para tornar a vida agradável. Ao trabalhar para abolir a divisão entre senhores e escravos, estaremos trabalhando pela felicidade uns dos outros, pela felicidade da humanidade. É...
Cara, eu esqueci de descer o lixo. Ó, tá passando o caminhão do lixo. Vou vir daqui, que bosta. Faz parte. Segundou, né, família? Segundou. É isso. Fica até difícil de completar, porque eu acho que ele já foi. Já trouxe os principais elementos mesmo, né? Do que seria principal nesse debate, né? Mas eu gosto de pensar essa perspectiva, né? De que, inclusive, os nossos luxos são diferentes e que essas coletividades elas vão ter que se conversar num grande sentido, né? De, sei lá, tipo, beleza, se a gente precisa de um grupo de pessoas que trabalhem na construção para construir alguma coisa, a gente precisa que a sociedade se trabalhe muito mais, se organize muito mais pela cooperação, é, porque senão a gente vai ficar rendido a outros elementos, né? Não sei, enfim, tô aqui pensando nessa fita de formação de clãs, mas também da própria questão de que a gente está pensando que a gente vai sair do capitalismo. Então, uma adaptação a essa sociedade mercantil, ela depende também de certos elementos, certas questões que são complicadas também. Enfim, refletindo um pouco sobre toda essa coisa, assim, sabe? Mas é isso. O episódio de hoje vai ser isso. Amanhã a gente volta para falar sobre o trabalho agradável, tá? É, e aí é isso. Eu acho que desde da fita de hoje, né, da gente falando sobre as necessidades de luxo, a gente está começando a falar sobre uma forma diferente de trabalhar, de trabalho. Isso está me despertando algumas coisas, tá? Porque é isso, a gente está numa lógica agora de neoliberalismo, de individualismo, de empreendedorismo, essas coisas assim, não sei o quê. Só que no final, independente do que você faça, e mesmo você gostando, você sabe que você tá num trabalho de merda, né? Que você tá fazendo uma coisa que, porra, até o que é legal poderia ser muito mais legal, poderia ser muito mais da hora, poderia ser muito mais bem feito, poderia ser feito de uma outra forma, poderia ser pensado diferente, poderia ter outras fitas, né? E eu acho que hoje a gente já começou a trabalhar com uma questão realmente de discutir efetivamente o que a gente está trabalhando quando a gente está falando aqui sobre o trabalho. O que a gente quer dizer com isso? Eu acho que essa aqui é a brisa. Então, não se esqueçam de apoiar, de curtir, comentar, compartilhar, fortalecer aqui a caverna e dar essa força aí para nós, financeiramente também, pelo Pix, pelo apoio, comprando nosso livro, enfim, espalhando as ideias, indo lá no site da Crio Operária, tudo isso, tá bom? A gente se vê na próxima. Até mais. Um grande beijo. Tchau!